A paz do Senhor. Nós estaremos lendo e meditando em Provérbios, capítulo 30, do versículo 10 até o versículo 17. E diz assim: Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Então, até aqui. Então, a gente vê aqui, né, essa parte aqui do capítulo 30, ele fala, são outros provérbios. Então, a gente vê que ele começa a organizar aqui, né, falando sobre as coisas que existem no mundo, né, para que a gente se atente a isso e nos proteja, né? Sejamos prudentes em relação a essas coisas. Então, ele diz aqui, né? Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Então, né? Nós precisamos nos atentar referente à forma que nós nos enxergamos. Se nós achamos que somos justos demais, que somos santos demais, né? Algo de errado, né? Falta humildade, falta uma dependência do Senhor, porque sempre que olharmos para nós, nós precisamos enxergar pessoas dependentes de Deus, dependentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, dia após dia, né? Então, as pessoas que olham para si mesmas e se acham puras aos seus próprios olhos, na verdade, elas jamais foram lavadas da sua sujeira. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor de forma humilde, realmente de coração quebrantado todos os dias, sabendo que nós necessitamos das misericórdias do Senhor, sabendo que somos pecadores, né? E que mesmo, né, que nós estejamos aí sempre nos caminhos retos, né? Nós temos uma natureza pecaminosa, né? Mas o Espírito Santo, ele nos transforma dia após dia, mas nós precisamos ter um coração e um espírito humilde. Aqui, né, a gente leu aqui no capítulo 29, né? O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, aquele que quer honra, né? Na verdade, ele não a tem. Na verdade, ele tem um orgulho, mas aquele que recebe honra, na verdade, ele não espera por aquilo. Aquele que espera é orgulhoso, e aquele que não espera, aquele que obtém, mesmo sem esperar, é o humilde de espírito, né? Então, ele vai dizendo também aqui, há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Então, aqui ele está falando a respeito, né, de pessoas que proferem palavras que realmente são palavras de morte, que são palavras que vão fazer outras pessoas caírem, outras pessoas realmente serem consumidas, como diz aqui, né? E aí ele diz, a sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Dá e Dá. Então, existem muitas pessoas também que só querem receber, só querem algo para elas, né? Elas nunca são generosas ao ponto de entregar, ao ponto de dar, e a palavra nos diz que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe, né? Então, aquele que oferece, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que dá, né? É mais bem-aventurado do que aquele que recebe, né? Então, a semente que a gente planta, né? Ela tem muito mais valia do que realmente já aquilo que a gente vai receber, né? Então, ele termina dizendo aqui, né? Versículo 16, que nós lemos,
Há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade há 4 que nunca dizem basta. Eles são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, né, aqui ele nos dá exemplos de coisas que só querem consumir. Então, a gente pode pegar esses exemplos como metáforas para a gente entender, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né, as coisas que nunca se fartam, né? Então, o mundo dos mortos, né, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Então, que nós venhamos realmente entender estas palavras, discernir, pedir ao Senhor discernimento da sua palavra, revelação da sua palavra, para que a gente possa ter uma vida diante do Senhor de forma humilde, de forma que nós entendamos que precisamos da misericórdia do Senhor e que somente Ele pode satisfazer tudo aquilo que há dentro de nós, né? O vazio que há dentro de nós é do tamanho do nosso Deus. Então, que nós coloquemos Ele no lugar devido, lugar de honra, lugar principal nas nossas vidas, no centro das nossas vidas, para que a gente realmente tenha uma vida abundante que o Senhor Jesus nos promete e que nós possamos ser transformados dia após dia, ter um espírito humilde, ter os olhos sempre voltados para o Senhor Jesus, amém?